Da tribuna. Senhor presidente, nobres colegas aqui presentes, os vereadores que me antecederam aqui, 5 vereadores, ninguém elogiou, então eu gostaria de elogiar. Vou iniciar meu discurso aqui elogiando a aviação Santa Teresa. Só que não. Meus amigos, para quem não sabe, nós tivemos aviação, que fala a palavra. Em 2021, nós tivemos aqui um contrato assinado 2021 com a aviação Santa Teresa. Sabem qual é o preço que está no contrato que foi licitado? Alguém sabe? Você aí de casa, sabe quanto? R$ 4,75 que foi licitado em 2021. A inflação desses últimos anos é cerca de 30%. Ou seja, hoje em Caxias do Sul, você deveria pagar R$ 6,15 a passagem de ônibus. Sem subsídio. Você de casa consegue entender isso? Você deveria pagar R$ 6,15 sem subsídio. No entanto, como a prefeitura é bondosa demais, a prefeitura mais bondosa que eu conheço, ela concede subsídio para o transporte público. E no próprio ano de 2025 foi concedido um subsídio, logo após a concessão. Ou seja, a empresa Aviação Santa Teresa ganhou uma licitação para fornecer um serviço de transporte público a R$ 4,75. Alguns meses depois foi aprovado um termo aditivo, que eu tenho aqui nas minhas mãos, de cerca de 10 milhões de reais. Ou seja, ela firmou um contrato que iria fornecer um serviço a R$ 4,75. Meses depois, ela ganha 10 milhões de reais para reduzir o preço da passagem. Só que não é isso que acontece. Então, hoje nós temos uma cobrança de R$ 9. Ou seja, meu amigo, deveria pagar 6, paga 9. Praticamente 150% a mais do valor. Meus amigos, o meu primeiro projeto de lei aqui foi o projeto do bilhete único. E eu fiquei muito feliz agora que o vereador Fiuza, ex-secretário de Trânsito, que eu levei essa ideia para ele, apresentei para ele, vai implementar o bilhete único em Caxias do Sul. Fiquei muito feliz com isso. Uma ideia que vai ajudar muito a nossa população. Mas nós temos que ter acesso às planilhas da Visat. Porque hoje, meus amigos, algumas pessoas me perguntam, e eu queria perguntar para vocês, colegas, a Visat é uma empresa privada ou uma empresa pública? Eu não sei. Por quê? Porque todo o valor dela, todo o caixa dela é aberto. A prefeitura, se tem algum déficit na empresa, a prefeitura dá um aporte. Ou seja, ela é praticamente uma empresa pública da cidade, quando não deveria ser. Já falei diversas vezes sobre ônibus em duplicidade. E a lógica que hoje nós estamos falando é a seguinte: nós precisamos atrair passageiros. Como que nós vamos atrair passageiro com o preço absurdo da passagem? Como que se atrai passageiro? Reduzindo o preço da passagem. Então você inicia uma campanha com as pessoas. O primeiro passo, vou dar o passo a passo aqui para o secretário de Trânsito. Primeiro passo, realoca as linhas. Segundo passo, garantia de que os ônibus irão passar no horário, porque hoje não tem garantia nenhuma. É simplesmente uma aventura para quem quer ir trabalhar. Terceiro passo, você coloca os ônibus sem duplicidade. Você coloca somente as linhas necessárias. E testa a redução do preço da passagem. Com isso, você vai atrair mais gente. Não é o contrário. Não é aumentando o preço para obrigar a pessoa a não pegar um Uber. Porque hoje é muito mais barato pegar Uber, 99 ou qualquer outro aplicativo.
E não é nada contra o motorista de aplicativo, não é isso. O problema é que as pessoas não têm esse dinheiro. Eu recebi relatos, vereador colega Iago Morandi, para concluir, das pessoas dizendo o seguinte: capitão, eu pago R$ 1.200 de Uber por mês, eu não aguento mais pagar isso. Por que o transporte público do nosso município não atende a nossa cidade? Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Capitão Ramon. Próximo é o vereador inscrito, vereador